Dando continuidade às aulas de eletricidade, falávamos na aula anterior o funcionamento e as características dos geradores. Hoje, nós iremos efetuar a resolução de exercício a respeito desse assunto, mas antes disso, nós iremos fazer uma revisão do que nós estudamos para a gente ratificar todo o conhecimento que a gente já possui, tá ok? Vamos lá. Falei na aula passada para você que dentro de um circuito elétrico, tudo aquilo que permite você converter modalidades de energias quaisquer em energia elétrica são geradores. Então, quando alguém perguntar para você, o que é um gerador? Você vai dizer assim, gerador é qualquer dispositivo pertencente a um circuito elétrico que pega uma modalidade de energia qualquer e transforma em energia elétrica. Por exemplo, você pega uma pilha, lá tem energia no seu interior, energia química, converte em energia elétrica. Você pega uma hidrelétrica, transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Você pega uma placa solar à base de silício e transforma energia luminosa em energia elétrica. Isso tudo são exemplos de geradores. Para efeito de cálculos, a gente utiliza uma equação muito simples, U igual a E menos RI. Essa letra E pode vir nessa formatação ou no grego epsilon. Pode ser qualquer uma das duas. Eu queria alertar o seguinte, o gerador, ele permite-nos, diferença nos seus polos, uma diferença de potencial. Então, nós temos voltagem aqui na letra U e temos voltagem aqui. O que é esse R minúsculo? Lembrando, é a resistência interna de cada gerador. E o que é essa letra I? É a corrente. Dentro dos geradores, nós conhecemos os geradores luminosos. Quem são eles, Vancos? Aqueles que trabalham com conversão de energia luminosa em energia elétrica. Por exemplo, as placas de energia solar. O elemento químico responsável pela grande composição dessa estrutura é o silício. Geradores mecânicos, como por exemplo as hidrelétricas, as termoelétricas, as usinas nucleares. E os geradores químicos, aqueles que nós temos conversão de energia, por exemplo, no interior de uma pilha comum de 1,5 volt, temos uma reação química. Na fissão nuclear do urânio, para aquecimento da água, transformá-la em vapor e acionar as turbinas de uma usina nuclear, temos uma reação química. Então, são esses os nossos geradores, luminosos, mecânicos e químicos, os principais. O item 3, nós comentávamos na aula passada sobre as fontes alternativas de energia. Essas fontes alternativas têm como único objetivo obtenção ou manutenção de fontes de energia limpa. E a gente citou como 2 exemplos clássicos, a energia solar e a energia eólica. Além de ser uma preservação do meio ambiente, que é uma coisa relevante, fundamental, a gente ter essa consciência de preservação, a gente aumenta a capacidade de distribuição de energia, porque a nossa demanda de energia aumenta muito, e à medida que a gente vai descobrindo fontes alternativas de energia, a gente agride menos a natureza. Quais são os elementos de um gerador? Temos um desenho aqui do lado, ele tem a corrente elétrica, ele tem a força eletromotriz, tá? E também temos aqui a resistência interna. O gerador ideal é aquele que não tem resistência, ou seja, que a corrente flui sem nenhum tipo de dificuldade. O gerador ideal seria aquele que a resistência interna fosse nula. Nós temos o gerador em circuito aberto e em circuito fechado. Em circuito aberto, meus amigos, a corrente elétrica não passa. Em circuito aberto, a corrente elétrica não passa. Se a corrente elétrica não passa, se você pegar a fórmula do gerador, U é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Não decore, entenda. Se eu digo para você que não passa corrente, isso aqui é zero. Então, a diferença potencial vai ser a força eletromotriz menos R vezes zero. Isso aqui você cancela. O que é que vai acontecer no gerador de circuito aberto? A diferença potencial é igual à própria força eletromotriz. Se ele tiver em curto-circuito, ou seja, que você tem ligado ele a um polo de fiações que permitam essa passagem de corrente elétrica com muita intensidade, você pode achar a corrente elétrica desse curto-circuito dividindo a força eletromotriz pela resistência equivalente. E aí temos ainda o último item que eu mostrei para você na aula passada, que eu posso usar a lei de Pauli para calcular a corrente. Força eletromotriz dividido pela resistência equivalente, ou seja, você pega a resistência do circuito mais a resistência interna do próprio gerador. Corrente, você der uma olhadinha aqui, isso aqui vem tudo da primeira lei de Ohm, ó.
Você trabalha esse aqui com somatório, você trabalha a diferença potencial com a força eletromotriz e você mantém a corrente. Nada de novidade. Essas foram abordagens que foram feitas ontem, fizemos alguns exercícios e para ficar isso de maneira bem clara, eu vou fazer mais uma bateria de exercícios. Essa bateria você vai encontrar na sua apostila e a primeira questão diz assim: observe o gráfico característico de um gerador. Se uma lâmpada de resistência 3,5 ohms for ligada em série com esse gerador, a corrente elétrica na lâmpada em amperes será de quanto? Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada aqui no gráfico. O ponto mais alto do gráfico que envolve tensão e corrente é a minha força eletromotriz. Quem seria aqui? Eu vou colocar aqui o Y. Ela seria quanto? Força eletromotriz, 10 volts. Quais são as informações que ele me deu? A resistência da lâmpada vale 3,5 ohms. Está aqui, estou anotando aqui. Mas eu preciso descobrir, meus amigos, quanto é a corrente. Eu não sei. Porque o gráfico é um gráfico longo, eu não sei. Como ele é um gráfico de função de primeiro grau, qualquer valor que você pegar na correspondência do gráfico vai dar certo. Por exemplo, se eu pegar o 9, olha aqui, se eu pegar o 9, eu vou descer aqui, eu vou encontrar quantos amperes? 2. Eu posso trabalhar com ele, Max? Claro que pode. Aqui você disse que o circuito está em série, não foi? Ele disse que tinha colocado o gerador com a lâmpada em série. Se o circuito está em série, o que a gente faz? A gente pega a resistência de um mais a resistência do outro, porque resistores em série a gente soma. Então aqui a resistência equivalente ficaria muito fácil de fazer. Quanto que é a lâmpada? 3,5. E quanto que vale a resistência interna? Não sei, mas eu vou descobrir. Como é que você consegue descobrir a resistência interna? Muito simples. Eu vou trabalhar aqui com as informações que foram dadas no meu exercício. Eu tenho duas equações importantes. Eu posso trabalhar com a equação do gerador. A equação do gerador é o quê? Tensão igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. E com isso aqui, eu consigo descobrir a resistência interna que eu preciso para cá. Então vamos lá. Quanto que vale a diferença potencial que eu peguei aqui, só para efeito de cálculo? Peguei o 9. Vamos que se eu tivesse pego o 8, aí você trabalhava com o 8 e o 4, o 7 e o 6 e por aí vai. Então vamos colocar aqui 9. Quanto é a força eletromotriz? O ponto mais elevado do gráfico, 10. Menos resistência interna. Quanto é a corrente? 2. Lembre-se, eu peguei esse moço e esse para poder calcular a resistência interna. 9 igual a 10 menos 2R. O que você vai fazer aqui? Eu vou jogar letra para um lado e número para o outro para facilitar meu cálculo. Eu vou ficar com 2R igual a 10 menos 9. 2R igual a 1. A resistência interna, amigos, vai ser 1 dividido por 2, que vai dar quanto? 0,5. Vanks, isso aí de quem é? Do gerador. Porque da lâmpada já é 3,5. Então você vai pegar esse moço e vai jogar bem aqui, Então a minha resistência interna, a minha resistência equivalente do circuito todo, quando eu juntar os dois, vai dar quanto? 4 ohms. Beleza? Bom, achei o que agora? O que você está procurando? Eu estou procurando a corrente. Rapaz, mas é muito fácil. O que você vai fazer? Como é que a gente consegue descobrir a corrente? Corrente vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Corrente vai ser igual. Quanto que é a força eletromotriz? 10. Quanto foi a resistência equivalente que você achou? 4. Quanto é que dá dividir 10 por 4? 2,5. Então, a resposta seria 2,5. Procure a alternativa e marque-a. Letra A, na questão de número 1. Detalhe importante, isso aqui eu vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com a lâmpada, tá? A corrente elétrica que passa pela lâmpada. Na questão de número 2, ele me dá um circuito. Isso aqui é muito importante você entender. Essa chave aqui, antes de ler o texto. Essa chave, quando está aberta, tem um comportamento, ela, quando está fechada, tem outro comportamento. Se você der uma olhadinha aqui, ela tem dois comportamentos distintos. Por quê? Porque quando ela está aberta, ela trabalha com um resistor, tá vendo? A corrente vem por aqui e passa só pelo resistor aqui de baixo. Quando está fechada, os dois resistores de 100 ohms ficam em paralelo, você tem que trabalhar com eles. Então, meus amigos, a gente não pode deixar de analisar os desenhos dos circuitos. Uma chave aberta vai permitir-nos que tenhamos correntes diferentes, permitir-nos comportamentos diferentes. E quem vai trazer isso para nós? O texto. Vamos lá no texto? No circuito mostrado a seguir, a fonte de força eletromotriz e o amperímetro têm ambos resistência interna desprezível. Com a chave aberta, a corrente no amperímetro mede 0,5. Olha aqui, Chave aberta, anote. Chave aberta,
Quando a chave está aberta, a corrente que passa aqui é de 0,5. Onde que você viu isso, Vanks? Aqui. O A mede corrente, amperímetro. O V mede tensão, voltímetro. Aí ele continua o texto. Quando você fecha a chave, quem é a chave, Vanks? Essa chave aqui, ó, o S. Quando a chave está fechada, a corrente elétrica vai aumentar para 0,75. 0,75 ampere. Pronto, tá aqui as informações. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Quando a chave está aberta, vê se você consegue visualizar o que eu vou falar. Eu vou riscar o desenho, depois eu vou apagar. A corrente elétrica vem por aqui e desce. Ela desvia esse, concorda comigo? Qual é o único resistor que ela pega? Ela só pega o 100 e o R. Tá vendo? Ó? Esse aqui fica fora. Eu vou apagar, depois eu risco tudo de novo. Aberta, a corrente vem por aqui. Esse resistor fica fora. Quais são os resistores que a corrente vai passar? Pelo de 100, aí ela passa por aqui, vem e passa também por quem? Pelo resistor R. Então, quais são os resistores que eu vou utilizar na primeira chave? A primeira chave vai me dar quem? O resistor R, que ele está aqui embaixo, mais quem? O resistor 100. Por que você soma? Eu estou somando porque ambos estão em série. Quando é em paralelo, a gente faz o quê? Produto pela soma. A vantagem de estar trabalhando aqui com a mesa digital é que você pode riscar o desenho original. Numa prova você não pode fazer isso que eu fiz aqui não, porque você risca o desenho original e você perde. Bom, vamos ver aqui o que é que aconteceria no caso da chave fechada. Quem é que eu ia pegar? Vamos pensar aqui com a chave fechada. Quando você fecha a chave, esses dois aqui irão ser importantes, bem como esse. Esses dois aqui estão em paralelo e são iguais. Dois resistores iguais, a gente faz como? 100 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 50. Então, ia aqui ficar R mais 50. Olha que interessante, pessoal. Presta atenção que eu fiz aqui, ó. Quando os dois estão em paralelo, eles vão funcionar quando a chave estiver fechada. Você não pode deixar de considerar os dois, porque quando você fecha a chave, ó, a corrente passa por aqui, passa por aqui. Isso aqui são resistores em paralelo. Qual é a regrinha? Produto dividido por soma. Mas como eles são iguais, não há necessidade de você fazer essa conta toda. Quando nós temos dois resistores iguais, o equivalente é 1 dividido por 2, dá 50. E o R continua aqui, a corrente elétrica vem e passa por aqui. Estou mostrando isso aqui para que você entenda o que é que nós temos nas duas situações. Chave aberta, corrente 0,5. Chave fechada, corrente 0,75. Chave aberta, qual vai ser o meu resistor? R mais 100. Chave fechada, qual vai ser o meu resistor? R mais 50. Pronto. Aí o que você vai fazer? I é igual força eletromotriz dividido pelas resistências, né? Tá aqui. Eu tenho essa criança aqui. Vamos lá. Você vai fazer para as duas. Eu vou fazer separadamente, porque eu vou criar duas equações. Depois eu trabalho com duas equações e vou igualá-las. Vamos lá. Chave aberta. Quanto é que é a corrente? Quanto é a corrente lá da chave aberta? 0,5. 0,5. Força eletromotriz? Não sei. Quanto é a resistência equivalente? R mais 100. Joga esse pessoal aqui para cima, vai ficar 0,5R mais 100 vezes meio, 50, igual a força eletromotriz. Não dá para fazer nada aqui, porque tem duas variáveis, tem a força eletromotriz e a resistência R, guarda essa equação. O que você vai fazer agora? Faça a mesma coisa com a chave fechada. Como é que eu faço a corrente? Força eletromotriz dividido por quem? Força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Quanto é que a chave me dá de corrente quando está fechada? 0,75. 0,75, força eletromotriz. Resistência equivalente na chave fechada, nós temos quanto? R mais 50. Passa essa galera multiplicando, vai ficar 0,75R mais 50 vezes 0,75. Vamos ver aqui. 50,75 vezes, isso aqui vai te dar 37,5. 37,5 igual a força eletromotriz. De novo, duas variáveis. Bom, eu tenho duas equações com os mesmos valores para a força eletromotriz. O que é que eu vou fazer? Eu vou igualar 1 e 2. Porque aí eu descubro o R, amigos, que é o que eu estou procurando. Eu quero saber o valor do R. Como é que vai ficar? 0,5 mais 0,5R mais 100 igual... Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse espaço, me permita,
para que você possa visualizar isso de uma maneira mais clara. Ó, a conclusão vai ser aqui. A nossa conclusão vai ser aqui. Vamos lá. Vou igualar as duas. Vai ficar 0,5R somado com 100 igual a 0,75R somado com 37,5. Igualei um com a outra. Eu vou jogar esse 0,5 para um lado e vou jogar o 37,5 para o outro. Vai ficar assim. 100 menos. Isso aqui é a equação 2. 100 menos 37,5 igual a 0,75R menos 0,5R. Cuidado para não fazer 0,75 menos 0,5, 0,70. 0,5 é a mesma coisa de 0,50. Cuidado, ó. 0,75 menos 0,5, você faz 0,50. Dá 0,25. Cuidado para não fazer 0,75 menos 0,5, trabalhar com 0,70, que você errou tudo. Quando eu fizer 100 menos 37,5, quanto é que vai dar isso? Vai dar quanto aqui? Eu tenho 100, 0R, 0,5R. Pessoal, cometi um erro bem aqui. Eu estou vendo agora. Quando eu passo 100 vezes meio, dá 50, Mariazinha. Deixa eu só corrigir bem aqui. Isso aqui é um 50. Você viu lá? Ó? Volta aqui comigo para você visualizar. 100 daqui vezes meio dá 50. Então, bem aqui é 50 menos 37,5. Obrigado por sua compreensão. 50 menos 37,5 vai dar quanto? 50 menos 37,5 vai dar 12,5. 0,75 menos 0,50 dá 0,25R. Você vai passar o 0,25 dividindo. 12,5 dividido por 0,25 vai ser o R que eu estou procurando. Deixa eu ver quanto que dá. 12,5 dividido por 0,25, eu vou encontrar 50 ohms. Se existir alternativa, e no caso existe, pode marcá-la. Letra D. Olha que questão maravilhosa. Deixa eu de novo comentá-la. Você teve que verificar o comportamento da chave aberta e o comportamento da chave fechada. Na chave aberta, você tem que visualizar que esse resistor de 100 lá em cima fica fora. Na chave fechada, você tem que fazer a resistência equivalente de dois resistores em paralelo. Depois de jogar na equação da corrente elétrica, o que é que eu tive que fazer? Igualar a equação 1 com a equação 2. E ter o cuidado. Bem aqui eu ia cometendo um equívoco fatal. Eu tenho que fazer 100 vezes meio para dar 50. Ok, meus amigos? Toda vida que tivesse história de chave no circuito, você já sabe. Tem que fazer o procedimento com a chave aberta, tem que fazer o procedimento com a chave fechada. Vamos lá na questão de número 3. De novo, tem uma chave ali, tá vendo? Ó a chave aqui, ó. Tem uma chave aqui. Questão 3 diz assim. No circuito da figura, o amperímetro e o voltímetro, ó, esse aqui mede corrente. E o voltímetro mede o quê? O voltímetro mede tensão. No circuito da figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais. O voltímetro marca 1,5 volts. Para quem? Para a chave aberta. Chave aberta, olha, presta atenção. Chave aberta, já deu a informação aqui. Eu tenho o quê? Voltímetro 1,5 volts. Qual é a característica da chave aberta? Quando a gente abre a chave, a característica é que não passe corrente. Olha aqui, com a chave aberta não vai passar corrente aqui. Quando você tem, olha para cá, uma situação como essa daqui, a chave aberta não passando corrente, a minha corrente vai ser zero. Quando eu jogar na equação dos geradores, veja o que acontece. Se isso aqui é zero, ó, eu estou fazendo aqui o cálculo só para te mostrar, mas não há necessidade, você já memorizou isso. Quando nós temos corrente igual a zero, a diferença de potencial é igual à força eletromotriz. Então, aqui estão as informações da chave aberta. Ó. Corrente zero, tensão marcada 1,5 volts e a diferença potencial igual à força eletromotriz. Bom, aí ele diz assim, fechando a chave, o que é que vai acontecer nessa marcação? Quanto é a corrente? Com a chave fechada, quanto vai ser marcação no amperímetro? Quando ele fala em amperímetro, marcação do amperímetro é o quê?
Marcação do amperímetro, meus queridos amigos, é você olhar a corrente elétrica. Vamos pegar essa chave e fechar? Olha aqui, ó. Isso aqui eu faço no meu exercício. Por quê? Porque na mesinha aqui eu vou apagando. Você não pode fazer isso na sua prova, não. Ó, fechei o circuito. Vamos pensar? Quando você fecha o circuito, olha aqui. A corrente elétrica vem. Tu acha que ela vai continuar? Passar pelo voltímetro e encontrar resistência? Não, ela vem por aqui, ó. A corrente elétrica só vai passar no lado direito do circuito. Quando nós temos resistores, a corrente elétrica evita de todo jeito passar por ele. Então, onde você tem o voltímetro, lá no voltímetro não irá passar corrente. Quando? Quando a chave estiver fechada. Não passa corrente aqui. Então, tu vai trabalhar para descobrir o amperímetro só com o lado direito. Então, tu vai fazer como aqui? Corrente igual a força eletromotriz dividido por quem? Pela resistência equivalente. No caso aqui, o autor ele quer que a gente trabalhe com 200. Mas eu não vou trabalhar com 200. Por quê? Porque a corrente elétrica não vai passar pelo segundo resistor. Então, como é que eu vou fazer isso? Muito simples. I é igual. Força eletromotriz não está sendo igual a tensão? Quanto que ele deu para nós lá a marcação? 1,5. Resistência equivalente. Resistência equivalente vai ser somente o resistor 100. Se você pegasse os dois, ia ficar 1,5 dividido por 200, tu ia cair aqui, ó. Ele colocou para você cair. Tá? Quem fizer com os dois, 200, se você dividir 1,5 por 200, ia dar a letra B. Mas você não vai fazer isso. Então, o que é que vai acontecer aqui? A minha corrente elétrica, 1,5 dividido por 100, eu vou puxar duas casas para o lado, vai ficar como? 0,015 ampere. Como as alternativas estão em mili a gente faz o quê? Mili é a mesma coisa de 1000. Então, isso aqui é a mesma coisa de quê? 3 casas ficaria como? 15 vezes 3 casas, 10 a menos 3. 15 vezes 10 a menos 3 amperes é a mesma coisa de 15 miliamperes. Então, várias maneiras de você escrever a mesma coisa, tá? Isso aqui é tudo a mesma coisa, 0,015, 15 vezes 10 a menos 3, 15 miliamperes. Qual seria a minha resposta na questão 3? Letra C. Qual é a grande informação que eu tenho? Cada exercício tem uma regrinha, tem uma história diferente para analisar. Aqui você teria que ter cuidado de não trabalhar com o lado esquerdo do circuito, porque a corrente elétrica não vai passar lá. Ela vai desviar, ela vai passar aqui pelo centro, deixar o lado direito sem ser visitado por ela. Questão de número 4. No circuito esquematizado, novamente tem uma chave ali. O amperímetro e o voltímetro são ideais. Com a chave aberta, olha aqui, ó, vai anotando as informações. Quando a chave está aberta, o voltímetro indica uma tensão de 12 volts. Ou diferença de potencial de 12 volts, tá? E o que ele diz mais? Com a chave fechada, ele marca 2 amperes lá no amperímetro. Com a chave fechada, nós temos uma indicação no amperímetro de 2 amperes. Olha só as informações. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, ele fez 2 perguntas, não deu alternativas, para que você desenvolvesse a linha de raciocínio. Primeira coisa, ele pede para que você calcule o voltímetro com a chave fechada. Com a chave aberta é 12. O que você vai fazer? Bom, quando você fecha a chave, ó, vamos fechar a chave aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo. Fechei. A corrente elétrica vai passar nesses dois, concorda? Com a chave fechada, ela passa nos dois. Esses dois aqui estão em paralelo. Quando eles estão em paralelos, quanto é a resistência equivalente? O valor de 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 5. Tá? Vai dar 5. Essa nossa estrutura seria 5. Quanto é a corrente que você tem passando por aqui? A corrente que você tem é de 2 amperes. Se você não quiser fazer nem a aplicação direta da lei de Paulet, você pode raciocinar da seguinte forma. 2 amperes tem 2 resistores em paralelo, cada um vai receber quanto? Raciocínio, ó. Olha para cá. 2 resistores. Olha aqui, letra A. 2 resistores iguais. Eles recebem quanto? 2 amperes. Então, cada resistor vai receber quanto de corrente? 1 ampere.
corrente. Pronto. Isso aqui já era o que você precisaria. E aí, o que você vai fazer? Ele está querendo que você descubra o voltímetro. Ele quer saber que você descubra a tensão. Tensão, meus amigos, você pode utilizar a primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. Isole um dos resistores. Isole um dos resistores. Trabalhe só com um. Ó. Vai ficar como? 10 igual a tensão dividido por 1. Vai dar quanto? 10 vezes 1, 10 volts. Pronto, só isso aqui. Mais nada. Você não precisa fazer mais nada. E a letra B, o que é que ele pediu? A letra B, ele pediu a resistência interna. Resistência interna, você tem que usar a equação do gerador. Qual é a equação do gerador? Diferença potencial é a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. 10 igual. Bom, eu tenho a tensão de 10, que eu acabei de calcular. O voltímetro está indicando quanto? 12. Isso aqui vai ser a sua força eletromotriz. É o máximo. Lembre-se, lá no gráfico da corrente em função da tensão, olha aqui. O ponto máximo quem é? A força eletromotriz. Então vai ficar 12 menos resistência interna, que eu não sei quanto que é, e a corrente de 2 amperes. Vou passar os termos um do lado para o outro, vai ficar 2R igual a 12 menos 10, porque o 10 vai trocar de sinal. 2R igual a 2, a minha resistência interna vai ser 2 dividido por 2. Quanto é a resistência interna desse gerador? 1 ohm. Aqui estariam as duas alternativas para você. A letra A, 10 volts. A letra B, 1 ohm. E a questão de número 5, ele diz assim: no circuito representado abaixo, a bateria é ideal e a intensidade da corrente é 1,5 ampere. Qual o valor da força eletromotriz? Ele quer que você descubra bem aqui. Olha para o desenho, antes que eu fale alguma coisa, olhe para o desenho e veja se existe alguma coisa chamada atenção. Eu vou escrever bem aqui, cuidado. Tem uma coisa importantíssima, o autor, se você não enxergar isso, o exercício está errado. Eu vou te ajudar. Olha para esses dois resistores aqui. Aí você diz assim, Vanks, eles estão em paralelo. Sim, estão em paralelo, só que eles estão em curto-circuito. Por que, Vanks? Quando a corrente vier, está vendo essa ligação aqui? Se a corrente vier e tiver um caminho para ela desviar os resistores, ela vai fazer isso aqui. Ó. Ela vem, entra aqui, passa aqui no meio dos dois, vem para cá e continua. Conclusão, os dois resistores 5 e 8, estando em curto, ó, 5 ohms e 8 ohms, estão em curto. Conclusão, a corrente não passa por eles. Nossa, um desenho importantíssimo. Se eu não ver isso aqui, eu não faço exercício. Não faz. Então, ó, essa corrente aqui não passa neles. Vai dar zerada, não vai nem olhar para os dois. É como se eles não existissem. E aí, qual é a sugestão que você me dá? Eu sugiro a você que você refaça o desenho do circuito sem eles. Ó. É como se fosse o circuito assim, ó. Tá vendo? O circuito elétrico, sem eles, fica só o 12 aqui, fica o 4 aqui, o 2 lá em cima, a força eletromotriz bem aqui. Bom, quando a corrente elétrica vem, ela passa aqui, não é? Ó? A corrente elétrica passa aqui. Para cá vem uma parte da corrente e a outra vem para cá. Essa primeira corrente elétrica ele chamou de I1. Obviamente, a que vai passar aqui é I2. Vamos pensar juntos? Quanto que é a corrente elétrica mesmo que ele deu para nós? Quando ele dá o exercício aqui para nós, ele diz que a corrente elétrica 1 vale quanto? 1,5. Corrente elétrica 1 vale 1,5. Deixa eu ver se você consegue raciocinar junto comigo. Eu sei que consegue. A corrente elétrica é maior quanto menor for o resistor. Então, quando o resistor é grande, passa menos corrente. Quando o resistor diminui, passa mais corrente, numa relação direta. Você tem uma proporção entre eles. Por exemplo, olha, se você tem 12 ohms com uma corrente de 1,5 ampere, 4 ohms, o que é que aconteceu aqui? Diminuiu 3 vezes. Então, a corrente vai aumentar 3 vezes. Por quê, Vanks? Porque quanto maior o resistor, menor a corrente. Se o resistor aumenta, a corrente diminui. Se o resistor diminui, a corrente aumenta. Então, pense comigo. Se de 12 a 1,5 ampere, o de 4
Se de 12 para 4 divide por 3, a corrente aumenta 3 vezes. Quanto é que ela vai ser? 4,5 ampere. Então, o I2 vai ser 4,5 ampere. Quanto que seria a corrente total? Quanto é aquela corrente I? A corrente total vai ser de 6 ampere. Essa correntezinha que você está bem aqui passando no comecinho do circuito seria de 6 ampere. Fala uma coisa para mim. Como é que eu vou fazer a resistência equivalente desse circuito? Esses dois aqui estão em quê? Estão em paralelo. Como é que você faz os dois resistores em paralelo? 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4. Quando eu dividir 48 por 16, ele vai dar quanto? 3 ohms. Raciocine comigo. Esse circuito aqui, ele vai se transformar nesse circuito, ó. 2 ohms, 3 ohms. Por quê? O nosso amigo 2 vai estar em série com esses que vocês acabaram de fazer. Então, isso aqui vai dar quanto? Minha resistência equivalente vai ser de 5 ohms. Então, essa informação ela é muito importante para poder fechar a resolução do exercício. O que é que você está procurando? Você está procurando a força eletromotriz. A corrente é a força eletromotriz dividida pela resistência equivalente. Então, vamos pensar aqui comigo. Quanto é a corrente total? 6 amperes. Essa questão é muito bonita. Força eletromotriz, eu estou procurando. Quanto é a resistência equivalente? Você fez agora há pouco, deu 5. Quando o 5 subir, a minha resposta vai ser de quantos volts? 30. Insisto, eletricidade é um assunto apaixonante, mas ela não aceita desaforo. Aluno que deixar para estudar eletricidade só de uma aula esperando para outra, não vai conseguir. Não engano você, nem presencialmente, nem em aulas remotas. Você precisa assistir de novo às aulas, você precisa refazer os exercícios. Olha quantas informações nesse exercício 5. Eu vou recapitular. Primeira informação qual foi? O 5 e o 8 estavam em curto-circuito, a corrente não passa por eles. Segunda informação, peguei o circuito e redesenhei. Terceira, eu vi que a corrente elétrica 1 passou por 12 ohms e por 4 ohms. E ele disse que a corrente que passou em 12 é 1,5. Eu fiz a comparação na proporção. Se 12 ohms é 1,5, foi dividido por 3 para cair para 4, a corrente multiplicou por 3. Quanto que ela vale? 4,5. Então, a corrente total do circuito vai ser 1,5 mais 4,5, deu 6 amperes. Peguei o circuito, esses dois aqui estavam em paralelo, 12 e o 4. Como eles estavam em paralelo, eu fiz produto dividido pela soma. Achei 3. Quando eu faço esse paralelo aqui, o meu circuito ficou em quê? O meu circuito ficou em série. Aí o que é que eu fiz? Eu somei. Estou procurando a força eletromotriz. Trouxe para cá, a conclusão foi aqui. Corrente é força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. A corrente elétrica total, 6 ampere. A força eletromotriz desconhecida, a resistência equivalente, 5. Passei os 5 multiplicando, encontrei 30 volts, marquei a letra C.